Hoje eu vou fazer uma sopa de verduras. E as verduras que eu tenho aqui é cenoura, eu tenho batata, eu tenho batata doce, um tipo de beterraba, abóbora, eu tenho também cogumelo. E o tempero para preparar a sopa vai ser tomate. Vou colocar 3 tomates, eu tenho alho descascado aqui, eu tenho hortelã e eu tenho aqui o coentro, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então depois disso eu vou fazer o tempero e colocar nessa panela aqui e vou mostrar para vocês o próximo passo. Bom, o próximo passo eu cortei em picadinho o alho, o tomate em picado. Eu vou cortar também esses 2 tomates em picadinho, o coentro, o hortelã, e a gente coloca na panela. Então, esse é o segundo passo. O próximo passo é ligar o fogo. A panela está vazia ainda. Eu vou colocar um pouco de óleo. Eu tenho aqui um óleo de girassol. Se eu precisar mais, eu coloco depois. E vou colocar esses temperos aqui todo na panela para fritar um pouco. Então, como vocês podem ver, está um pouco seco. Então eu vou acrescentar um pouco mais de óleo. Então aqui dentro só tem por enquanto o alho, a cebola e o hortelã. E daqui a pouco eu vou colocar o restante do tomate. Eu esqueci de falar. Temos também aqui a cebolinha. E temperos a gente vai colocar o cominho. Eu vou colocar também o corante defumado. Vou colocar um pouco de orégano também. E vou colocar um pouco de manjericão, tá? Tudo aqui vai ser colocado aqui no próximo passo. Então, antes de vocês colocar os temperos, é bom deixar o alho e a cebola caramelizar um pouco, né? Fritar um pouco, pegar essa cor marrom. Aí depois a gente coloca o restante do tempero. Eu coloquei aqui um pouco de cebolinha, mas o tomate eu vou colocar depois que está começando já a ficar com essa cor boa já. Então a gente coloca o restante dos temperos. Então aqui tá, eu coloquei todos os temperos. Aqui. Eu vou colocar um pouco de óleo de oliva, só para dar um gosto diferente. Depois eu provavelmente acrescento até mais um pouco. E agora, deixa eu dar uma mexida. Agora eu vou colocar uma colher de chá de cada um desses aqui. Aqui eu coloco menos, um pouco menos de orégano, um pouco menos de basil, mas esses dois aqui, o corante, desculpa, o cominho, o corante e o sal, que eu não falei ainda, eu vou colocar uma colher de cada. O sal, eu vou colocar uma colher de sal grosso, como vocês podem ver, sal grosso. Dá um pouco mais de gosto, um gosto mais forte. Se eu precisar depois, eu coloco mais. Na verdade eu vou colocar 2 colheres, porque eu sei que eu vou precisar.
Eu ainda não coloquei o orégano nem o manjericão, vou colocar depois, quando eu estiver fazendo o caldo. Bom, o próximo passo agora, vocês estão vendo aqui, é colocar água. A quantidade de água é a quantidade que você desejar de sopa, né? Essa sopa eu vou fazer uma sopa grande, então eu vou colocar mais ou menos uns 3 copos grandes de água aqui. Vou colocar também agora o orégano. Não vou colocar muito não, porque tem um gosto forte. Se eu precisar, eu coloco mais. E o basil. O basil ou o manjericão seria melhor se tivesse fresco, né? Mas como eu não tenho fresco, vou ter que colocar esse assim. Vou dar uma mexida aqui. Então essa é a quantidade de água que eu coloquei. A quantidade aqui é que você desejar. E você agora prova isso aqui. Esse é o primeiro passo. Você prova para ver se você está satisfeito com os temperos, com o cominho, com o corante, né? Com o basil e com o orégano. Então, e o sal. Bom, depois que eu mexi, eu provei, eu percebi que eu precisava mais de sal, um pouco mais, eu coloquei mais sal, eu coloquei um pouco mais de corante, cominho e orégano. E aqui depende de como você gosta, depende do gosto de cada um. Tem umas pessoas que gostam fraco, outras pessoas gostam mais forte. Uma coisa que eu vou acrescentar também, que eu não falei antes, é a pimenta preta, não muito, mas eu vou colocar um pouco de pimenta granulada preta aqui, para dar um gosto, só um pouco só. Aqui também depende do seu paladar. Então eu reduzo o fogo, estou satisfeito com o gosto do caldo. O próximo passo agora é cortar os vegetais em pedaços pequenos, né? As verduras. E eu também coloquei outra coisa que eu comprei aqui, que é um tipo de feijãozinho que tá como se fosse feijão fradinho, né? Crescendo assim, para dar um gosto também. Uma coisa que é importante aqui para adiantar o processo é cortar em pedaços pequenos. Então eu vou cortar em pedaços pequenos para adiantar o processo. Outra coisa que eu faço na minha sopa, que eu recentemente, né, eu também vou colocar os cogumelos, eu não retiro a casca de mais nada. Eu não retiro a casca da batatinha, da abóbora, eu não retiro a casca da batata doce. A cenoura, você só precisa lavar, não precisa tirar a casca de nada, porque essa casca também ela acrescenta no sabor e também é onde estão os nutrientes, né? Parte dos nutrientes também se encontra na casca. Então esse é o próximo passo agora. Bom, o próximo passo que eu mostrei para você é cortar tudo. Então aqui tenho os cogumelos, as abóbora cortadinha, cenoura. Eu tenho 2 tipos de batata aqui, uma batata mais marrom, uma batata vermelha. E eu tenho também aqui a batata doce. E aqui é onde eles chamam de beterraba ouro, beterraba cor de ouro. Que eu encontrei no supermercado, nunca tinha visto e resolvi comprar. E tem aqui também aquele feijãozinho que tá nascendo, feijãozinho, não sei como é que chama, feijãozinho fradinho, alguma coisa desse tipo. E eu tenho mais aqui se eu precisar. A quantidade, você pergunta, qual a quantidade, @Herbal? A quantidade depende de quantas pessoas você está fazendo. Eu gosto da sopa grossa, com bastante coisa. Algumas pessoas gostam da sopa fina, com mais caldo. Depende de cada um e depende da quantidade que você está fazendo. Eu vou colocando aos poucos. Se eu precisar de mais, eu coloco, para não ficar muito, que é difícil tirar, é mais fácil colocar. E depende, como eu falei, de cada um, a quantidade que você vai fazer, porque algumas pessoas podem fazer para guardar. Então esse é o próximo passo, colocar aqui no caldo, que já está fervendo. Vou até baixar um pouco, está muito alto. A gente vai colocar ele aqui e deixar cozinhar devagarzinho. Depois que eu coloquei,
assim que tá as verduras, é assim que tá a consistência dele. Ele não tá muito grosso não, mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, a abóbora, eu não tiro a semente, nem tiro a parte de dentro da abóbora. Eu descobri que essa parte de dentro da abóbora dá sabor também, e a semente também. Ela cozinha e dá sabor. A semente também tem nutrientes, então eu não retiro. Além de ficar mais fácil o processo, na minha opinião, fica mais gostoso. E como eu mostrei para vocês, eu coloquei, ainda tem um pouco aqui, não coloquei tudo não. Então esse é o próximo passo. Eu espero agora cozinhar. Quando estiver quase pronto, tem um outro passo que eu mostro para vocês, tá bom? Você deixa ela agora ferver um pouco devagarzinho, né? Cozinhar aos poucos. E o último passo aqui, você checa novamente sal, você checa se precisa mais de cominho, se precisa mais de pimenta preta, coisa desse tipo. Aqui você checa para ver a quantidade, e também a consistência. O último passo eu gosto de fazer, quando eu tô terminando, quando os vegetais começam a ficar macio, eu gosto de colocar um pouco de coentro para dar um temperozinho. E eu também vou colocar esses tomates aqui também. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu vou colocar ele aqui, porque o tomate ele tem um pouco de açúcar já, ele é um pouco doce e também acrescenta um sabor. Então você não precisa cozinhar muito. Então depois que você cozinhar a sopa, que você vê que tá ficando mole já, você coloca o tomate. Se você tiver basil, que é o manjericão fresco, você coloca aqui em cima. E esse é o final da sopa. Então espero que vocês tenham gostado e espero que saia bom aí na casa de vocês.